Fala galera, beleza? O Tá Ligado na Cidade tá começando. Tudo bem, pessoal? Se liga só no que vai rolar aqui no programa hoje. O tema por aqui hoje é zeladoria urbana. A gente vai falar sobre a importância da manutenção e do cuidado com os espaços públicos para garantir qualidade de vida e segurança aos moradores da cidade. Quem colabora com a gente nessa conversa é o secretário de Manutenção da cidade, Ricardo Minoro Iida. Tem ainda os nossos quadros. No Câmara Repórter, você vai conhecer mais sobre o programa Adote uma Praça. Já no Tá na Rua, a gente vai ouvir a população da cidade. Será que a galera acha que São José tá ou não tá bem cuidada? E ainda tem o Atividade Legislativa para contar mais a respeito dos trabalhos da Câmara Municipal. Fica por aqui, o Tá Ligado acabou de começar. Zelar é o mesmo que vigiar, proteger, tomar conta, não é isso? São atitudes muito importantes para garantir a integridade de algo ou de alguém. Ou seja, a zeladoria da cidade é o conjunto de atividades de manutenção, conservação e limpeza de bens públicos, como ruas, avenidas, praças e parques, por exemplo. Tudo muito necessário para integrar os serviços prestados pelo poder público, mas vale ressaltar que para isso acontecer de fato, a população tem que cooperar, né? Sem dúvida nenhuma. E é justamente sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Tá Ligado. A gente recebe o nosso entrevistado, que é o Ricardo Minoro Iida, secretário de Manutenção da cidade. Ricardo Minoro, né? Como a gente costuma falar no dia a dia. Seja bem-vindo ao Tá Ligado. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa atribuição, né, da Secretaria do Zeladorismo da cidade. Muito importante, inclusive esse papo tão importante também precisa ser acessível a todo mundo, é por isso que hoje a gente está aqui com a nossa colega, a Ana Furtado, nossa intérprete de Libras, também fazendo toda essa interpretação para que toda a população de São José consiga entender, né, como a gente sempre está aqui com a nossa programação sempre acessível mesmo, muito importante, mas esse assunto em específico, né, secretário, porque tem muito daquilo de quem cuida da cidade é a prefeitura. A prefeitura é quem tem que pensar na limpeza, na manutenção, nisso, naquilo. Mas, de fato, é um trabalho feito em conjunto com a população, né? É meio óbvio falar, mas não custa reforçar, né? Não tenha dúvida. Além das nossas obrigações do cuidar da cidade, o município também tem o seu papel, né, de fazer a sua parte. Pequenas ações fazem diferença. Exemplo, né, do descarte, né, irregular de lixos aí, que a gente tem ainda, infelizmente, né, uma ação muito grande sobre esse trabalho de limpeza e em locais assim de descarte irregular. Então, a gente gasta muito com isso. Então, por exemplo, o município poderia contribuir muito nesse sentido. Né? Isso ainda é muito comum porque parece uma coisa tão pitoresca hoje em dia. A gente ainda pensar que tem gente jogando lixo em área verde ou descartando. Hoje a gente tem os pontos de entrega voluntária, né? Vários Exato. Espalhados pela cidade, mas ainda assim acontece de alguém descartar um sofá, resto de entulho em local inapropriado. Ainda é uma prática muito comum em São José? Ainda existe, infelizmente, diminuiu muito, né? De 7 anos para cá diminuiu muito. A gente tem trabalhado muito sobre isso, questão de divulgação, educação ambiental, né? A coleta, né? Aumentada a coleta seja resíduo comum, que é o lixo comum, e o reciclado na cidade, 100% da cidade, a gente tem essa coleta hoje, né? Então, isso já melhorou muito, mas ainda falta um pouco da parte do município. Né? Sim. Dentro dessa questão do descarte de resíduos, a gente percebe nos últimos anos a mudança de comportamento das pessoas em relação aos PEVs, né? O entendimento da importância do descarte correto, né, Minoro? Exatamente. A gente tem os PEVs na cidade e tem aumentado isso gradativamente, praticamente anualmente. Né? Começamos aí em 2017 com 14 PEVs, né? 13 PEVs, hoje temos 16 PEVs. Né? Então, e anualmente a gente tem estudado para aumentar o número de PEVs, para aumentar a possibilidade da pessoa fazer o descarte correto mais próximo de sua residência. E, secretário, o que pode ser entregue no PEV? Que tipo de lixo, né, de descarte pode ser levado para esses espaços? O que não, vou falar o que não pode, né, por exemplo, é a coleta regular, né, o lixo orgânico e o reciclado. Né? Também tem o resíduo hospitalar também, que tem Sim. a destinação correta para isso. Os demais itens, praticamente, nós recebemos. Vou citar alguns exemplos. Seja a telha,
né, a telha de barro, de amianto, seja o entulho de sua demolição da sua residência, resíduo verde, lâmpadas, seja fluorescente, incandescente, vidros como um todo, né, gesso, óleo de lixo cozinha, eletrônico também? Lixo eletrônico. Pilha, bateria. Pilha, bateria, também pode descartar. Móveis, né, eletroeletrônicos, tudo isso aí pode ser. Até óleo de cozinha, né? Você estava falando. Óleo de cozinha também. Interessante, que muita gente não sabe isso dar o destino vale certo, lembrar né? que todos os dias, a gente disponibiliza os PEVs para a população todos os dias, seja domingo a domingo, inclusive feriados. Muito bom. Sempre tem aquelas coisas que as pessoas... Nossa, o que eu faço com isso, né? Como que eu vou descartar? Se você não consegue reaproveitar, descarta, mas da maneira correta, né? Até porque vira um problemão. A gente está falando de tudo isso aí, né? Descartado de maneira incorreta. E vale ressaltar que não fica impune, né, secretária? A prefeitura tem aí as suas câmeras com auxílio do COI. Fica de olho em quem está cometendo esse... Porque é um crime ambiental, de fato, né? Não tenha dúvida, isso é crime ambiental. A gente tem hoje São José dotados de mais de 1.200 câmeras, né? E isso é possível hoje, né? Captar, né, imagens flagrantes de pessoas descartando irregularmente. Então, a pessoa está sujeita a multa também. São as autoridades de olho em todas essas situações criminosas. A gente está falando aqui de descarte irregular, mas na verdade vale para tudo, né? Qualquer situação criminosa. E só puxando sardinha para o meu lado, porque eu sou um cara que gosta muito de bicho e todo mundo sabe disso, abandonar animais também é crime. E aí a galera também tá de olho, viu? Tá achando que vai largar o cachorrinho em qualquer lugar aí que ninguém vai ver? Ó, fique esperto, viu? Porque a conta chega. Vai ver sim. Com certeza. Bom, gente, vamos fazer uma pausa no nosso papo aqui no estúdio para ouvir a galera do lado de fora. Tá na hora do quadro Tá na Rua com o nosso repórter Vitor Krigor. E desta vez o Vitor foi perguntar para os moradores de São José sobre as atitudes que eles têm tomado para cuidar melhor da nossa cidade. Olha só. Tá na Rua de hoje, eu vim perguntar pra galera o que elas têm achado da nossa cidade. Será que elas têm achado segura, bonita, limpinha, organizada? Vamos ver, hein? Eu também quero saber delas o seguinte, se elas têm contribuído para manter a nossa cidade nos trinques. Vamos lá. O Jardim Aquários é um bairro privilegiado. O que está acontecendo é que a gente tem uma aparência de meio desleixo, mas a gente vê que, devido à seca, então você está vendo aqui na frente muitas folhas e tudo mais, né? Isso dificulta a conservação. Como que está a zeladoria da nossa cidade? Você está aqui dando um passeio com os dogs, o que você tem achado? Olha, eu moro aqui no Aquários, então aqui é uma bolha, né, de privilégios. Então o bairro é muito limpo, é um bairro seguro, a praça sempre tem conservação, o bairro é sempre muito bem conservado. Ao contrário de outras cidades, outros municípios, quando a gente passeia por São José, a gente vê que tem uma boa zeladoria. Olha, eu não sou de São José, estou há 4 meses aqui, eu sou de Taubaté e... Foi um impacto para mim, porque São José é muito mais evoluído que Taubaté nas condições de urbanismo. Mas sempre há algo mais a melhorar, né? Por exemplo, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar para as árvores. Faz tanta falta de árvores, gente, tanto calor, oxigênio. A árvore precisa ser podada corretamente, porque meu marido era agrônomo e eu sei da importância da árvore, da natureza, da conservação dessa natureza. E as podas são feitas muito irregulares, não tem um olhar para isso. E enquanto aos parques, eu conheço só essa praça onde estou, mas o que precisaria ser melhorado é a questão de carrapato, porque aqui nós já achamos muito carrapato, porque tem muito cachorro. De modo geral, acredito que sim. Sempre que eu passo por aqui, está tudo sempre bem conservado, bem limpo, a quadra super funcional ali. Pelo que eu observo, está tudo em ordem, sim, tudo organizado. A gente geralmente acha que esse tipo de manutenção é responsabilidade só do poder público, mas nós cidadãos também temos a nossa contribuição para fazer, né? A gente sai com o cachorro, tem que recolher o cocô do cachorro, colocar o lixo no dia e no horário correto para não fazer sujeira nas ruas. Lá na sua casa, como costuma ser? Eu sempre separo o reciclável numa sacola e o outro, né, no lixo comum. E não vejo muito cocô de cachorro, porque as pessoas já têm essa conscientização de juntar o lixinho, né, as fezes, e jogar
corretamente no lixo. Como que você acha que as pessoas de São José dos Campos têm cuidado da nossa cidade? Eu acho que a base de tudo é a educação. Se o munícipe não tem uma educação ambiental, ele não vai contribuir como deveria contribuir. A sua contribuição para a cidade, como tem sido? Então, geralmente eu utilizo bastante esses espaços caninos, né? Que eu tenho um pet também. A gente sempre tem que cuidar, né, da higiene do cachorrinho, quando recolher os dejetos, né? Isso é sempre muito importante, com certeza. Quero saber lá na sua casa, como que tem sido? Separa o lixo certinho, faz a manutenção da fachada da casa, avisa a prefeitura se tem alguma coisa ocorrendo de errado, como que é? Sim, eu moro em apartamento, no prédio. O prédio, todos têm essa consciência. Zeladoria, lixo, meio ambiente, tudo é ligado à área da educação. Então, se você tem uma população que vai à escola, se você tem uma população que é instruída, você tem uma melhor zeladoria. Porque a população vai saber que é dever dela também colaborar com o Estado. É uma colaboração. E aí, qual que é o significado da palavra, né? Prefixo co, junto, laboração vem de labor, de trabalho. Então é um trabalho feito em conjunto. Mas para isso, o Estado tem que comparecer com educação. É isso aí, a gente deu 2 pulinhos em cada canto da cidade. A gente foi para a Zona Oeste, no Jardim Aquários, e agora a gente está aqui no Jardim Satélite, na Zona Sul. Olha só, pela opinião da galera, parece que a zeladoria tá de parabéns. Ponto pro secretário que tá aí com vocês no estúdio, já tô sabendo. Mas fala pra mim, Thiago e Marvin, como que tá a zeladoria no bairro de vocês? E vocês têm contribuído para manter a nossa cidade agradável como a gente quer? Conta pra mim. Que cilada que o Vitor jogou a gente, hein? Responde aí. Vamos responder. O meu bairro tem muitas árvores. Então, nessa época, ali, pelo menos na frente do prédio que eu moro, tá lá cheio de folhas e tal, mas que sempre são retiradas, enfim. A minha parte, o meu labor, talvez eu esteja devendo um pouco, viu? Esteja devendo um pouco. Eu tomo bastante cuidado quanto ao lixo que eu produzo. Então, a minha mochila tá sempre cheia de embalagem, meus bolsos, chego em casa, tem cheio de lixo para jogar Mas fora. você acha que você está devendo no quê, então? Contribuir de alguma forma com a coleta na rua. Às vezes você passa numa praça, tem uma sacolinha, e às vezes você está correndo, não dá tempo de contribuir ali. Opa, isso aqui dá para eu ajudar de alguma forma. De você jogar fora recolher também. um lixo que não foi necessariamente produzido por você. Isso, exatamente. Agora entendi. Mas interessante essa posição da última entrevistada do Vitor lá na rua, né? Que deu uma aula de português pra gente a respeito da palavra colaboração, porque de fato é sobre isso, né? É um trabalho em conjunto e isso é muito interessante. E vem da educação, que foi um outro tópico trazido pelos nossos entrevistados na rua, né, secretário? Essa questão da educação ambiental. Que a gente sabe que não é necessariamente algo que faz parte do currículo, eu sei também que não é só a pasta da educação, mas de fato também não deixa de ser um trabalho participativo e colaborativo entre a pasta de manutenção da cidade e também da educação. Existe essa preocupação com a educação das crianças, pelo menos nas escolas municipais de São José, para que essas gerações já sejam instruídas a aprender a cuidar melhor da nossa cidade? Não tenha dúvida. Isso já existe nas escolas nossas municipais, essa questão da educação ambiental. E como falado, isso vem da educação, isso deve começar das escolas, né? Desde as crianças, as próprias crianças, passar isso para os pais. Né? São José dos Campos é dotado de muitos equipamentos, né? A exemplo do PEV, que foi falado agora, é um privilégio, não são todas as cidades que têm isso, né? Por exemplo. Então, nós temos uma vantagem sobre isso, com relação à educação ambiental, à destinação dos resíduos, a coleta de lixo, como eu falei, 100% da cidade. Então, nós temos uma vantagem sobre isso e não tem como justificar, né, o descarte irregular, né? Seja aquele lixinho que joga na rua, né, como você falou, mas a gente faz isso, a gente tem esse papel também, a prefeitura, de fazer a varrição das sarjetas, das calçadas, das praças, e o cidadão fazendo o seu papel de jogar o seu lixo no seu bolso, depois você joga do lixo da sua casa, seja da rua, seja da sua casa, fazer o seu papel, né? É o mínimo, né? E galera, pelo amor de Deus, você que tá passeando com o cachorro também, não te custa nada recolher o cocô que ele faz na rua, tá? Porque é desagradável demais a gente pisar no cocô eu tenho cachorro, gente, eu recolho, aí eu vou lá e piso no cachorro do outro que não recolheu, pô. Muda o dia da pessoa todinho. Consciência. Galera, olha só, vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí, já o Tá Ligado tá de volta.
estamos de volta para te falar sobre um decreto de 2018 que instituiu o programa Nossa Praça em São José dos Campos. É um projeto de preservação ambiental e paisagística de áreas públicas na cidade. É uma parceria entre o município e as pessoas físicas ou jurídicas interessadas em colaborar na conservação de praças e outros espaços públicos. Os interessados podem adotar esses locais desde que se comprometam a cumprir as condições previstas no termo de adoção e cooperação. Em contrapartida, no espaço adotado, é fixada uma placa padronizada com a citação do nome da pessoa física ou jurídica que adotou esse espaço. A relação que contém a localização dos espaços públicos que podem ser adotados através do programa Nossa Praça pode ser consultada no anexo do próprio Decreto 17.964, de 14 de setembro de 2018, ou entrando em contato com a Prefeitura. Perfeito. Ainda sobre o programa Nossa Praça, o repórter Vitor Krigor foi para a rua para conhecer um pouco mais essa proposta. Então está na hora do nosso quadro Câmara Repórter. Se liga. Nós tivemos a ideia de participar do programa quando nós tivemos o diagnóstico de um probleminha na nossa árvore interna dentro da padaria, nossa Guapuruvu. E aí nós começamos um processo junto à Secretaria do Meio Ambiente e aí nós recebemos a informação do pessoal, tanto da Secretaria como a equipe de apoio nosso junto ao processo de cuidado com a árvore nossa interna, de que havia esse programa da Prefeitura. Então nós decidimos, em prol do meio ambiente, adotar a praça aqui lateral da padaria. Foi muito gratificante diante da resposta da comunidade, que ficou muito grata por ser um patrimônio nosso, de toda a comunidade aqui do Bosque dos Eucaliptos. Quando nós adotamos a praça não estava assim. Nós tivemos todo o cuidado de plantio e aí nós recebemos algum feedback de alguns moradores com sugestão e tal. Então, na época de muita chuva, o corte vem de 15 em 15 dias no máximo, né? Agora, no inverno, a gente já vem mais para a parte de limpeza. Então, assim, a empresa que a gente contratou para nos apoiar e fazer o serviço de manutenção, ela vai fazendo o cronograma conforme a necessidade da praça. A gente sentiu que, a partir da hora que a padaria da árvore adotou a praça, a comunidade também se sentiu adotada. De volta com o nosso entrevistado de hoje, o Ricardo Minoro Ida, secretário de manutenção da cidade. Ricardo, como que a gente consegue pensar justamente nessa questão da parceria com as empresas de forma geral, né? Não só nessa situação dos parques, mas também na responsabilidade de forma geral. A gente falou muito a respeito de lixo, né, Tiago? E hoje tem a questão da logística reversa, daquele lixo que ia parar na rua, ia parar no chão, justamente, da empresa também ter uma responsabilidade dentro de toda essa equação, né? E no impacto que ela causa também na sociedade, na realidade da cidade, né? É verdade. As grandes empresas, né, elas já fazem o seu papel. E já é obrigatório as grandes empresas, indústrias, dar a destinação correta do seu resíduo. Agora, as pequenas empresas, ela tem a sua parte, né, para fazer, para destinar o seu resíduo. São José dos Campos também, hoje a gente tem um decreto onde obriga as empresas, os restaurantes, por exemplo, que geram resíduo volumoso muito grande, além do normal de um escritório, por exemplo. Então, geralmente é restaurante que gera um resíduo maior. Já tem um decreto hoje onde ela tem que dar a destinação, né, por exemplo, do seu resíduo, porque isso fica muito custoso para o município. Antigamente, isso em 2018 para trás, nós coletávamos todo esse resíduo dos restaurantes, por exemplo, que geravam muito resíduo. Isso é injusto, né? Hoje, quem paga por isso? É o próprio município, no seu IPTU, paga a taxa do lixo. Imagine só, você paga um valor X, o restaurante paga o mesmo valor que você paga. Então é injusto. Então nós criamos um decreto onde, por exemplo, os grandes geradores que a gente chama, da destinação, ela arca com isso. E o município, nosso município comum, a gente paga um valor justo, né? Fica igualitário isso aí, né? Secretário, em situações em que o município não pode tomar atitude por conta própria, por exemplo, preciso de alguma poda ou de alguma manutenção
não sei, da qualidade do asfalto da minha rua, da guia da calçada, que isso tudo também entra nessa questão da zeladoria da cidade, né? Exato. Como é que a população consegue contatar a prefeitura e mais ou menos em que prazo a prefeitura consegue dar uma resposta, atender esse pedido? Olha, uma boa pergunta. Isso está tudo ligado à zeladoria. O munícipe pode pedir diretamente no 156, que é o nosso canal direto da prefeitura. Solicite no 156, seja por telefone. Existe hoje um aplicativo, 156 SJC. O munícipe pode solicitar através de informação e fotos também, que nós vamos atendê-los. Cada tipo de serviço tem um prazo, né? Tem serviço que demora até 90 dias para ser cumpridos, como o serviço que vai até 2 semanas, por exemplo, que é mais rápido, né? Então, são vários tipos de serviço. Solicite, o canal é esse, 156. E tem outros serviços em que a população pode fazer a solicitação ou estar mais presente de alguma forma, secretário? Sim, o canal seria hoje, o principal canal realmente é 156, né? Outros Qual serviços, seria outras atividades que de alguma forma também a população pode pedir, tem outras demandas. Essa, na verdade, foi a minha dúvida. A população, de alguma forma, demanda a prefeitura, faz solicitações em alguma outra área dentro disso? Outra área seria através de abertura de processo, né? Seja no balcão da prefeitura ou no site da prefeitura, existe hoje o Prefbook, a população pode solicitar através de abertura de processo. A gente está chegando numa época, né, secretário, do calor, verão, aquela coisa das chuvas em excesso, que é óbvio, não está na mão de ninguém fazer o controle de uma situação como essa, mas aí vem os contrapontos, né? Às vezes chove, cai árvore, a sujeira aumenta, o foco do poder público também é ampliado? Existe uma preparação já antes de chegar a este momento? Ou é só na hora que as coisas acontecem mesmo que aí dá aquele estalo e opa, tá na hora da gente olhar que aqui pode cair essa árvore, pode ficar entupida essa boca de lobo? Como é que é? Muito bem colocado. Existe sim. São José é dotado de muitas árvores, né? O São José tem quase 80 mil árvores só em áreas urbanas, as árvores de calçadas. Então, existe um trabalho muito grande por trás disso, preventivo, né? Não só nosso, mas Secretaria de Manutenção, mais Secretaria de Urbanismo, onde eles realizam o trabalho de vistorias nas árvores. Então, eles verificam a saúde das árvores para identificar se ela precisa ser suprimida ou não, precisa de alguma poda. Então, existe esse trabalho preventivo e nós operamos, que é a realização das podas, seja das árvores, a limpeza de boca de lobo, que é muito importante nesse trabalho preventivo, que evita os alagamentos, né, no período de chuva. E eu acho que aí sim entra mais uma vez o papel da população, porque de repente você está aí na rua da tua casa, no teu bairro, caminhando por qualquer lugar, e você viu que existe uma necessidade, um risco, né? Também não custa nada alertar o poder público também para que ele possa tomar as atitudes necessárias. Gente, o assunto é vasto, as dúvidas acontecem, a gente poderia ficar aqui falando por mais tempo ainda, mas, secretário, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Olha, isso foi um pequeno trecho, né, das nossas atribuições, mas foi um prazer. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Até uma próxima, secretária. A gente vai para mais um rápido intervalo, né, Thiago? Mas, gente, fica aí, porque daqui a pouquinho tem o Atividade Legislativa aqui no Tá Ligado, no próximo bloco. Até já. Tá Ligado na Cidade está de volta e bora falar dos trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos? Esse é o quadro Atividade Legislativa. A gente recebe aqui o Lucas Guerra, o nosso colunista de cada dia, para falar a respeito das atividades. A mão trocada para cumprimentar. Treinar o cérebro. A gente vai treinando sempre. E a mão trocada? Como assim a mão trocada? O que eu perdi nas minhas férias? Porque agora com o microfone a gente está se cumprimentando. Entendeu? Aí eu preciso usar essa daqui. Entendi. Bom, o Marvin não trocou a mão do microfone, você viu? Então a gente... Porque aí trava tudo, aí eu que tenho que treinar. Aqui, ó. Aí, ó, resolvi. Ô, Guerra, hoje a gente falou de forma geral sobre a zeladoria da cidade, né? Os cuidados ali com praças, espaços públicos, o papel da população e do poder público. E como que a Câmara, né, participa disso?
Primeiro, a Câmara participa, eu sempre falo isso, mas eu acho que é fundamental a gente falar, fiscalizando também como está todo esse trabalho de manutenção pública, né? Inclusive, a gente vê isso em vários requerimentos, indicações que são colocadas durante a sessão para os vereadores analisarem, para que o poder público consiga ali fazer o trabalho dele certinho, de manutenção, e nada tiver fora assim, do controle da população para que ela possa aproveitar todos os espaços. Mas também a Câmara tem leis aprovadas nesse sentido. E uma dessas leis que eu queria citar é para criar uma frente de trabalho para a conservação dos espaços públicos. Olha que legal, a gente sabe que a Prefeitura tem diversos servidores voltados justamente para essa questão da manutenção pública, mas muitas vezes são muitas praças, muitos cantinhos da cidade, às vezes é difícil a gente conseguir abraçar tudo. Então a proposta dessa lei é criar uma frente para que vários servidores, até mesmo de outras áreas, possam atuar nesse trabalho de cuidado, conservação e manutenção dos nossos espaços públicos. Isso vale todos os servidores, ou seja, aquele servidor que quiser contribuir, poxa, a praça da minha casa não está tão legal, então, galera, vamos lá, vamos fazer uma frente ampla, vamos trabalhar para dar uma limpeza na praça, para a gente poder conservar alguns espaços, e é muito legal esse olhar para a gente estar aproximando, né, os servidores, ou seja, eu sou servidor público, então a gente está aproximando do cuidado da cidade, nós somos servidores, a gente tem que ter esse cuidado, e não só a gente, viu? Eu sei que você falou do papel da população, vou fazer uma cobrança, por favor. O que toda a população também está fazendo para conservar esses espaços. Eu acho que esse não deve ser um papel só de determinado grupo, ou seja, ou só da prefeitura, ou só dos servidores que vão atuar nessa lei aí, ou seja, de maneira voluntária ou não, para estar conservando os espaços públicos, mas a população também é um bem de todos, gente, é um patrimônio público, isso é dinheiro dos nossos impostos, então a população precisa ter esse olhar. O pessoal às vezes tem o hábito ali de varrer a calçada, deixar a calçada em frente à casa limpinha e encarar tudo, de certa forma, como uma calçada da própria casa. Dessa maneira, a cidade é nossa, a gente já falou aqui outra vez, de ocupar espaços. Isso. Né? A cidade é nossa, então vamos cuidar da cidade como se fosse, igual você falou, mas é a nossa casa. E de fato é, né? Sim, de fato é. A gente acaba pensando muito nas figuras políticas aí, né? Os vereadores, prefeito e todo mundo, os secretários, né? Como o nosso entrevistado aqui de hoje, como figuras talvez distantes da sociedade. Não, gente. A gente escolheu os nossos representantes. Quer dizer, eles estão representando a população. Isso é dever, claro, dessas pessoas que ocupam cargos públicos importantíssimos para que as ações sejam de fato tomadas na sociedade, mas eles estão representando que nós, enquanto população, precisamos no nosso dia a dia para que a nossa cidade seja harmoniosa para todo mundo. Guerra. Eu posso falar só mais de uma? Claro, por favor. Se dá tempo, que eu achei muito interessante essa lei também, que é para ter zeladoria nas escolas e outros espaços públicos, como quadras poliesportivas, ou seja, alguém para cuidar desse espaço. Sim. E até mesmo dar aquele alerta para a população, sabe? Poxa, galera, vai jogar uma bola aí, cuidado, não faz isso. Então, se a gente tem esse processo de zeladoria, a gente tem sempre alguém que está cuidando daquele bem e conscientizando também o próximo. Não podia deixar de falar essa lei. De forma alguma, importantíssimo. Perfeito, Guerra. Obrigado mais uma vez por contribuir com o nosso papo aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Pessoal, você que está acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais, tá ligado na cidade. Até lá. Tchau, tchau.